Você está pronto para eliminar a versão fraca de si mesmo? Aquela que procrastina, que se sabota, que vive dominada pelo medo? Zenão de Sítio precisou atingir o fundo do poço antes de fundar o estoicismo. Marco Aurélio escrevia para si próprio em meio à guerra, enfrentando suas próprias fraquezas internas. E você, vai continuar alimentando o seu lado mais frágil? Ou está preparado para despertar o guerreiro que existe dentro de você? Qual versão vai dominar hoje? Seja muito bem-vindo ao canal Silêncio do Sábio, um espaço onde transformamos dor em força e confusão em clareza. Aqui, você não está sozinho nessa jornada. Comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que está realmente comprometido com a sua evolução. Vamos juntos eliminar a versão fraca e libertar todo o potencial verdadeiro que existe em você. Você já teve a sensação de estar vivendo muito abaixo do seu potencial? De que há dentro de você uma força bruta, selvagem e criativa, mas que está sufocada por hábitos fracos, pensamentos medíocres e desculpas bem elaboradas? Marco Aurélio escreveu: a maior vitória é aquela conquistada sobre si mesmo. E é esse o chamado que você precisa ouvir neste exato momento. Todos nós carregamos dentro de nós duas versões, a fraca e a forte, a hesitante e a corajosa, a que reclama e a que age, a que adia e a que acorda cedo para cumprir sua missão. Essas duas versões se enfrentam todos os dias. A cada escolha, a cada pensamento, a cada atitude, uma delas vence, e a pergunta essencial que molda seu destino é: qual delas você tem alimentado? Zenão de Sítio perdeu tudo em um naufrágio. Chegou em Atenas sem dinheiro, sem reconhecimento, sem rumo. Poderia ter desistido, mas escolheu agir. E você, vai seguir o mesmo caminho da coragem ou continuar preso à sua versão enfraquecida? Ele viveu uma vida miserável, mas foi justamente no ponto mais baixo que encontrou a filosofia, e ali nasceu o estoicismo. Naquele momento ele eliminou sua versão fraca, e surgiu um novo homem, alguém com propósito, clareza e disciplina. E você vai esperar perder tudo para só então renascer? Epicteto era escravo, sofria abusos, não tinha liberdade, mas descobriu na mente o único lugar onde ninguém poderia tocá-lo. Ele dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Epicteto enfrentava sua versão fraca todos os dias, dominando seus impulsos e escolhendo a razão em vez da emoção, a firmeza em vez do desespero. É exatamente isso que você precisa fazer agora: reconhecer quem você é e decidir quem deseja se tornar. A sua versão fraca é sorrateira. Ela se disfarça de conforto, sussurra que tudo bem descansar mais um pouco, adiar as responsabilidades, que ainda há tempo. Ela se esconde atrás de palavras suaves como autocuidado, quando o que você realmente precisa é de autocontrole. Ela diz que você merece uma pausa, quando na verdade você está fugindo da responsabilidade. Você ouve essa voz todos os dias e talvez nem perceba, mas a boa notícia é: você pode mudar essa história agora. O estoicismo não é uma filosofia para admirar passivamente, é uma filosofia de ação. Ela não ensina apenas a pensar de forma bonita, mas a viver com força e coragem. E o primeiro passo é esse: aceitar que existe uma versão de você que precisa morrer, não com raiva, mas com disciplina, com decisões firmes, com limites inegociáveis, com hábitos fortalecedores, com metas bem definidas e ações consistentes todos os dias. O sucessor de Zenão dizia que a alma precisa ser treinada como um músculo. E como todo treino, esse processo dói, incomoda, mas também fortalece. Mas lembre-se, tudo isso transforma, e a sua alma neste exato momento está sendo chamada para a guerra. Uma guerra contra a preguiça, contra a autossabotagem, contra o medo de falhar, contra a necessidade de agradar os outros. E essa guerra só pode ser vencida por quem tem coragem de agir mesmo com medo, mesmo em dúvida, mesmo sentindo dor. Este é apenas o começo de um processo capaz de mudar sua vida. Mas não será fácil. A versão fraca que existe dentro de você vai gritar, vai resistir, vai tentar te arrastar de volta para os velhos padrões. No entanto, você precisa se lembrar: você não nasceu para viver uma vida medíocre. Dentro de você existe um guerreiro, um imperador, um filósofo, um ser humano com o poder de reescrever sua própria história. E tudo o que você precisa agora é de uma única coisa: decisão. Respire fundo e pergunte a si mesmo com sinceridade: quem eu preciso deixar morrer para que o meu verdadeiro eu possa nascer? Desejar não é suficiente. Matar a versão fraca de si mesmo exige mais. É preciso reconhecer, confrontar e substituir. Isso requer disciplina, clareza de propósito e a construção de uma nova identidade. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está nas coisas que controlamos fora de nós, mas no domínio do nosso próprio mundo interior. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Então,
Então, o primeiro passo é mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Primeiro, identifique a sua versão fraca com brutal honestidade. Quem é esse você que precisa morrer? É aquele que se entrega às redes sociais por horas em vez de construir algo significativo? É o que vive reclamando, culpando os outros pela própria estagnação? Ou é aquele que desiste no primeiro sinal de dificuldade? Pare agora por um momento e escreva. Dê nome aos hábitos. Identifique com clareza os pensamentos e comportamentos que estão te mantendo preso. Isso é fundamental, porque você não pode derrotar um inimigo que se recusa a enxergar. Primeiro passo: reconheça quem você tem sido. Nomeie seus hábitos destrutivos. Só assim poderá enfrentá-los. Segundo passo: estabeleça princípios inegociáveis. Marco Aurélio não conquistou o império exterior antes de dominar o próprio império interior. Seus escritos revelam um homem em constante confronto consigo mesmo. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Ele seguia princípios, e você também deve ter os seus. Acordar cedo, treinar o corpo todos os dias, ler, meditar, cumprir metas mesmo quando a vontade falha. Cada escolha revela quem está no comando dentro de você, a versão fraca ou a forte. Quando os seus princípios se tornam inegociáveis, a verdadeira transformação começa. Terceiro passo: crie uma nova rotina que alimente sua versão forte. Você não muda quem é apenas com motivação momentânea, mas com rituais diários. A versão fraca prospera no caos, na desordem, na impulsividade. A versão forte floresce na estrutura, na repetição e na consciência. Comece pequeno, mas seja implacável. Acorde no mesmo horário todos os dias, mesmo nos mais difíceis. Alimente seu corpo com disciplina, sua mente com sabedoria, seu espírito com propósito. É assim que a versão fraca começa a morrer de fome. Quarto passo: abrace o desconforto como seu mestre. Cleantes dizia que o homem estoico deve resistir às tentações e suportar as dores, não porque ama o sofrimento, mas porque compreende o seu valor. O desconforto é o campo de batalha onde a versão fraca desaba e a versão forte se levanta. Treine no frio, caminhe na solidão, suporte a rejeição. A cada momento difícil enfrentado com firmeza, você está se moldando, está construindo a armadura de um novo ser. Você está se tornando um novo ser, está reprogramando sua alma, está renascendo. Quinto passo: escolha sua nova identidade, todos os dias. Ninguém se torna forte da noite para o dia. A força é uma escolha diária, renovada a cada decisão, a cada manhã em que você se levanta, a cada treino que realiza mesmo sem vontade, a cada vez que escuta em vez de reagir, a cada não que diz ao prazer imediato. Crisipo de Solis, sucessor de Cleantes, acreditava que a repetição da razão sobre a emoção era o caminho para a virtude, e isso só se constrói com decisões conscientes uma após a outra. A cada nova atitude, você enfraquece a antiga versão de si mesmo e dá vida a uma nova. Então, pare e reflita. Quantos dias mais você vai passar alimentando um eu que só te destrói? Quantas oportunidades já perdeu porque deixou a versão fraca assumir o controle? E se hoje fosse o último dia em que você permitisse isso? Olhe à sua volta. Quantas pessoas estão presas em padrões autodestrutivos, sonhando com uma transformação que nunca vem, porque estão paralisadas pelo medo, pela preguiça ou pela insegurança? E quantas têm a coragem de romper com tudo e renascer? Muito poucas. Talvez seja justamente por isso que o verdadeiro crescimento é reservado àqueles que ousam morrer em vida para renascer em glória. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. A versão fraca está tremendo. Ela sente que o fim está próximo, mas ainda tenta te convencer de que mudar é arriscado. Diz que é melhor continuar como está, que amanhã será o momento ideal para começar. Mas o amanhã é o esconderijo dos fracos. Os fortes vivem no agora, e o agora é o único momento real. Então decida: você vai continuar sendo vítima de si mesmo, ou vai assumir o papel de arquiteto da sua própria transformação? Matar a versão fraca de si mesmo não é apenas uma metáfora motivacional, é um verdadeiro ritual psicológico, um renascimento. E todo renascimento exige luto, um rompimento com aquilo que por muito tempo ofereceu conforto, hábitos, crenças e padrões que pareciam parte da sua identidade, mas que na verdade sempre foram grilhões invisíveis. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, só compreendeu isso após perder tudo em um naufrágio. Ele disse: "Fui feliz em um naufrágio, pois foi assim que encontrei o caminho para a filosofia." Ou seja, o caos destrói sim, mas também revela. A dor é o portão por onde se entra na metamorfose. Imagine um guerreiro no meio do campo de batalha. Os braços sangram, os pés estão feridos, mas ele não recua. Ele sabe que é ali, no calor
vencedor da luta, que prova a si mesmo se é digno da vitória. Agora pense em você, cada desafio que enfrenta, cada dia em que se levanta sem forças, cada não que precisa dizer a si mesmo, essa é a sua guerra. E na guerra, ou você elimina a fraqueza ou ela te consome. Você escolhe. A dor não é sua inimiga. Ela é a forja onde o aço da sua nova identidade está sendo moldado. Epicteto, que foi escravizado antes de se tornar um dos maiores mestres do estoicismo, disse: as dificuldades revelam o homem. Não há transformação real sem confronto. Você precisa se encarar diante do espelho da dor e dizer: é aqui que eu me transformo, porque a dor expõe, a dor purifica, e quando compreendida, a dor liberta. A sombra que você esconde é o portal para o seu verdadeiro poder. Carl Jung disse: você só se torna iluminado quando olha para dentro da sua própria escuridão. E o estoicismo não foge disso. Ele encara o lado sombrio da existência com firmeza e te convida a fazer o mesmo. Matar a versão fraca de si mesmo não significa negá-la, mas sim reconhecê-la, estudá-la e superá-la. Sua procrastinação, seus vícios, seus medos, sua autossabotagem, tudo isso é matéria-prima para a transformação. Cada fraqueza é apenas uma força que ainda não foi cultivada. Encare suas falhas com firmeza, sem piedade, mas com propósito. Transforme culpa em ação. Transforme vergonha em disciplina. Transforme arrependimento em decisão. A rotina é o templo onde o novo você é construído. Marco Aurélio escrevia todos os dias. Não escrevia para impressionar ninguém, mas porque sabia que a mente precisa ser domada diariamente. Era como afiar a espada do seu guerreiro interior. E você, tem escrito? Tem silenciado o mundo ao redor para ouvir sua própria alma? Ou tem vivido imerso no barulho dos outros, na distração constante, no piloto automático da mediocridade? Seu dia a dia revela qual versão de você está vencendo. Cada escolha é um voto. E a pergunta é: em quem você tem votado? Ninguém vai te salvar. Essa responsabilidade é só sua. Pode ser duro ouvir isso, mas é exatamente isso que te liberta. Você não é mais uma criança à espera de aprovação. Você é o arquiteto da sua própria ascensão. O mundo não te deve nada. As pessoas não vão vir te resgatar. Seu passado não te justifica, mas há algo sagrado nisso tudo. Você tem o poder de decidir, de escolher agora, erguer-se como um guerreiro que não precisa de aplausos, apenas de propósito. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é tornar-se quem você nasceu para ser. E para isso, talvez você precise desaparecer. Desaparecer do velho ambiente, das amizades que te afundam, das desculpas que te paralisam. Pode ser solitário, pode parecer que ninguém entende. Mas lembre-se, os grandes caminharam sozinhos antes de serem seguidos. Se for necessário sumir por um tempo, que assim seja. Mas volte irreconhecível. Volte como aquele que matou a fraqueza dentro de si, como aquele que enfrentou o próprio inferno e voltou mais forte. E lembre-se de uma verdade profunda. Isso não é sobre ser perfeito. O estoico não busca perfeição. Ele busca consistência. Ele busca virtude. Ele falha, mas não se rende. Ele cai, mas se levanta. Ele sofre, mas não se quebra, porque ele entendeu que a verdadeira glória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. A verdadeira vitória não está em superar os outros, mas em superar a si mesmo. Elísipo dizia que a virtude é o único bem verdadeiro, e essa virtude nasce das pequenas vitórias diárias sobre a própria fraqueza. Então, reflita: quem você vai ser amanhã, quando o despertador tocar? O que fará quando ninguém estiver por perto para te observar? Como vai agir quando, mais uma vez, surgir a vontade de desistir? Essas perguntas podem parecer simples, mas são elas que definem destinos. E a verdade é que você já tem dentro de si tudo o que precisa para responder a elas com coragem. Você já sentiu? O antigo você está morrendo. Mas para que o novo nasça, é preciso algo essencial: coragem. Agora que você atravessou essa jornada de reflexão, é hora de encarar a verdade de frente. A sua versão fraca já conhece o caminho da sua destruição. Ela é previsível, acorda tarde, se alimenta mal, foge das responsabilidades, procrastina, se esconde atrás de desculpas e culpa os outros pelos próprios fracassos. Você conhece esse ciclo, você já viveu nele e o mais perigoso é que essa versão fraca não grita. Ela é confortável, silenciosa, sutil. Ela se aproxima devagar, disfarçada de descanso, de justificativa de só mais um dia. Mas você já não é mais o mesmo. Agora você tem o poder da consciência e com ela, a responsabilidade
possibilidade de escolher diferente. Ela não te enfrenta, ela te embala, te envolve em conforto, em justificativas suaves. E é justamente por isso que essa versão precisa ser eliminada, não com raiva, mas com decisão, não com pressa, mas com disciplina. Marco Aurélio escreveu: a verdadeira vitória é vencer a si mesmo todos os dias. A sua guerra é diária, é silenciosa, ninguém vê, mas é nesse campo invisível que a grandeza é forjada. Lembra da primeira pergunta? Quem é a sua versão fraca? Agora você já sabe. É aquele eu que se rende ao medo, que espera aprovação para agir, que quer resultados rápidos sem esforço, que reclama em vez de resolver, que se vitimiza em vez de lutar. E agora também, sabe, ele não vai desaparecer por magia. Essa versão precisa ser confrontada, todos os dias, no espelho, nas escolhas que você faz, nas palavras que repete, nas desculpas que decide abandonar. O que está te prendendo? São hábitos, ambientes, pessoas, pensamentos. Mas o maior cativeiro está dentro de você. Nenhuma prisão é mais forte do que acreditar que você não pode mudar. E aqui está a verdade estoica. Tudo o que está sob seu controle começa na sua mente. Epicteto disse: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Você pode reescrever esse julgamento, pode redefinir o que significa fracasso, pode reconstruir a sua identidade, mas isso exige uma decisão radical. Assumir total responsabilidade por quem você é e por quem deseja se tornar. Você está preso porque ainda alimenta a versão antiga, porque ainda a protege com desculpas, porque ainda a abraça em silêncio quando ninguém está olhando. Mas agora é hora de soltar, de renunciar, de fazer um funeral simbólico para esse eu limitado e de se erguer com sangue nos olhos e firmeza no espírito, como o novo você, disciplinado, determinado, livre. Como sua vida muda depois dessa decisão? Você começa a viver com propósito, percebe que cada pequena ação, desde acordar cedo até o que escolhe consumir com seus olhos e ouvidos, está moldando sua identidade. Você entende, enfim, que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, está em se tornar quem você escolheu ser. Isso é autodisciplina, isso é poder pessoal, isso é a essência do estoicismo aplicado à vida real. Você vai parar de buscar motivação e vai começar a agir por princípios, vai deixar de ser reativo, vai se tornar proativo, vai abandonar o papel de vítima. Você não chegou até aqui porque teve sorte, chegou porque escolheu se tornar alguém que não se entrega. Parabéns por ter chegado até o final. Poucas pessoas têm a coragem e a disciplina de olhar para si mesmas com tanta honestidade. Você já deu o passo mais difícil, reconhecer que a versão fraca de você precisa morrer para que o seu verdadeiro potencial possa florescer. Antes de encerrarmos, quero te fazer um convite. Continue essa transformação. Na tela final você encontrará 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais seu domínio sobre a mente, a disciplina e o poder pessoal. Assista, absorva, aplique. Agora, deixe nos comentários uma frase poderosa para selar seu compromisso com a sua evolução. Eu sou imbatível. Eu escolho crescer todo dia. Essa frase é seu escudo e sua espada. Use-a para se lembrar de quem você realmente é, mesmo quando surgirem dúvidas, medos ou a vontade de desistir. Se você chegou até aqui, saiba, você está no caminho dos vencedores, o caminho daqueles que não se contentam com uma vida mediana, o caminho de quem exige de si nada menos que grandeza. Continue firme, disciplinado, determinado. Inscreva-se no canal Silêncio do Sábio e faça parte de uma comunidade que valoriza a sabedoria prática e a transformação real. Juntos vamos quebrar barreiras e construir vidas de poder, clareza e serenidade. Nos vemos no próximo vídeo, onde seguiremos firmes na jornada de dominar a mente e a vida, como só a sabedoria estoica pode ensinar.